Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa mais um boletim, dessa vez com uma cara um pouco especial, porque nesse sábado, dia 28 de agosto, é comemorado o Dia do Avicultor e também da Avicultura. E para fazer uma homenagem, então, a todos os avicultores do Brasil e também quem faz parte dessa cadeia produtiva, a gente está aqui com o Márcio Galli, que é avicultor lá de Palotina, no Paraná, com o Daltro Damião Kronbauer, que está em Santa Catarina, em Arabutã, e também com o Alencar da Rosa, que está em Trindade do Sul, no Rio Grande do Sul. Sejam muito bem-vindos e feliz Dia do Avicultor. Obrigado. Obrigado. Eu gostaria de perguntar primeiro para o Márcio, né? Márcio, como que foi o começo na avicultura para você, né? Você começou na virada aí nos anos 2000, né? Então, como que foi ter toda essa trajetória de mais de 20 anos na avicultura? Quais foram as transformações que você viu ao passar desses anos? Então, eu comecei em 2000 como extensionista, em uma cooperativa de Cascavel, depois eu passei para Palotina, onde reside minha família desde aquela época, e eu era extensionista. Em 2007 eu aluguei 2 galpões, que a gente considera convencionais, são 2 galpões de madeira aqui, e comecei a atividade também como produtor, não só como extensionista. E em 2012, eu lancei com um sócio aí um projeto, a gente construiu 6 galpões, mas 3 são meus, 3 são dele, de aviários climatizados, aqui em Palotina. E isso aí me deu uma oportunidade para, quando começou a sobrar um pouquinho do dinheiro, ter saído como extensionista e virar avicultor só. E daí, em 2015, eu acabei fechando os 2 aviários convencionais e fiquei só com os 3 climatizados. Tá? E eu gosto muito da atividade, sempre gostei, fiz veterinária focado nessa atividade. Ela é uma atividade que muda muito rapidamente, a tecnologia ela vai se alterando. Então, a gente tem um galpão que eu construí em 2013, e os galpões de 2012, alojado em 2013, e a gente vê que a tecnologia de lá para cá ela mudou muito. Então, quando eu construí, ele era o melhor na época. 6 meses depois não era. E está ocorrendo até hoje isso aí. A agricultura ela muda rapidamente. Cada vez mais é alta tecnologia, e o que está ocorrendo também, o preço do equipamento, uma estrutura nova, hoje ela sobe um pouco. Mas a ideia é permanecer bastante tempo aí, nessa atividade, que a gente gosta de trabalhar. Então, a gente vê o Márcio aí, que já tinha essa atuação enquanto extensionista, né, e que fez essa transição, então, para atuar somente na avicultura. A gente tem o Daltro, então, também, que é um perfil um pouco diferente do Márcio. O Márcio já atuava como extensionista e depois fez essa transição para atuar somente, então, como avicultor. E no caso do Daltro, houve uma questão de sucessão familiar, né, Daltro? Explica um pouquinho mais como que foi esse processo, como que foi o histórico da família e como que foi assumir essa atividade que é a avicultura. Então, nós desde 2000, a família trabalha com avicultura, né? E de 2008 em diante, eu comecei também a ficar mais a par disso, e exatamente em 2016, 2017, eu assumi a avicultura na propriedade. Nós somos hoje uma propriedade pequena em relação a muitos, né? Porém, a gente tem um gosto muito afinado à avicultura. Que a avicultura ela nos proporciona, em curto prazo de tempo, um rendimento mais acelerado, né, em relação à suinicultura que nós também temos na propriedade. Então, hoje, nós, de 2017 para cá, nós temos feito várias modificações, sendo que o mesmo galpão que nós trabalhávamos lá em 2000, nós viemos modificando esse galpão. Nós viemos automatizando ele
e hoje com as reformas, diferente de muitas construções novas, mas nós fomos adaptando ele e hoje nós temos ele climatizado e todo automatizado. Então, acaba tendo uma dificuldade nesse sentido, mas nós tentamos e conseguimos indo nos atualizar dentro das expectativas que nós gostaríamos de ter, sabendo que também nós temos algumas limitações. Mas com isso proporciona que nós conseguimos fazer com que nós tivéssemos, e temos hoje um galpão climatizado e automatizado. Então, cada dia mais, a avicultura ela vem tendo as suas modificações em estruturas, né? O que você coloca no ano passado já tem novas tecnologias que estão atrasadas em relação a nós que tínhamos um galpão mais antigo, mas que proporciona também para que esses nossos aviários também façam que o animal lá dentro, o frango, tenha o bem-estar. Então, isso que é o importante, né? Então, a avicultura hoje nos proporciona muitas alegrias. E a gente está aqui também com o Alencar da Rosa, falando conosco lá do Rio Grande do Sul, de Trindade do Sul. E o Alencar é o que está há menos tempo na avicultura, né? Que começou mais recentemente, há cerca de 6 anos, né, Alencar? Como que foi essa inserção, né? Como que foi entrar nessa atividade? Isso. No começo era incerteza, né? Porque era uma coisa nova. Tinha o frigorífico se instalando aqui na cidade. Muitos não acreditavam, porque é uma cidade que não tinha muita oportunidade, não tinha emprego. E daí, com a instalação do frigorífico, primeiro veio um frigorífico com aquela promessa de colocar o frigorífico, né? Então, ficou aqueles galpões ali, anos ali, até que veio outra empresa e deu continuidade. E começaram a bater frango. E veio a proposta para colocar aviário. Eu peguei, analisei bastante os números, passei quase 2 anos analisando. Nós tinha comércio na cidade, nós tinha mercado. Eu e a minha mãe tocavam mercado e ela estava cansada já e eu não tinha mais vontade de ficar no mercado, eu queria outra coisa para me fazer. E então passei 2 anos estudando e daí em 2016, depois de 2 anos, que eu consegui alojar 2 primeiros aviários. Então até conseguir é muito complicado. Você olhar os aviários prontos é uma maravilha. Mas até você chegar, começar a alojar, você ver tudo pronto, funcionando, a parte burocrática, crédito, para o banco deliberar crédito, que, sabe, era uma coisa que o pessoal não acreditava muito que ia acontecer. E, na verdade, acabou acontecendo e hoje o que movimenta a nossa região aqui é o frigorífico. Então, em 2016, nós começamos com 2 aviários, climatizados, já não peguei essa parte que o Márcio e o Daltro pegaram lá em 2000 ainda, dos aviários, né, convencionais. Eu já peguei aviário climatizado, os 2 primeiros foram de 150 por 18, daí 2 anos depois já veio o projeto, já fizemos mais 2 aviários. Em 2018 já foi feito mais 2 e em 2019 já fizemos um projeto para mais 4 aviários. E esses últimos 4 aviários tá no primeiro lote agora, tá com 15 dias. O primeiro lote está com 15 dias agora, esses últimos 4 aviários. Então, o que começou com uma incerteza, 6 anos depois já é um sonho e uma realidade que aconteceu, né? Só tenho a agradecer. Estou muito feliz na atividade e só tenho a agradecer mesmo. E é muito interessante, então, a gente ter essas 3 pessoas, esses 3 avicultores, né? Trazendo essas perspectivas, né? E essas vivências tão diferentes. E mesmo estando concentrados na região sul do país, que é a região que mais produz aves, cada um tem uma vivência, cada um tem uma realidade. E eu queria retomar com o Márcio
O Márcio comentou uma coisa muito interessante, a questão da modernização das granjas, né? Que a tecnologia ela vai mudando e é preciso se adequar, porque afinal de contas a avicultura, a maior parte da avicultura aqui do Brasil, ela é integrada, né? Tem exigências das integradoras, das cooperativas, para que haja uma produção ali controlada e é preciso então investir na modernização das granjas. E Márcio, me conta um pouquinho mais. Qual que é o peso disso? Como ficar atento a essas modificações, a essas novas tecnologias, as novas técnicas de manejo, inclusive? Como manter isso em dia para continuar produzindo bem, tendo bons resultados zootécnicos? Então, essa parte de modernização, a gente vê em todas as áreas da agricultura e da agropecuária no país, sabe? Então, você vai falar de bovino, que é o mais consideram a atividade mais simples ali, ela está tendo essa modernização. A avicultura, ela puxa a frente nessa área. Ela, depois da agricultura, que usa alta tecnologia, vem a avicultura, sabe? Então, a avicultura, cada vez mais, ela está ficando tecnológica. Então, hoje, do que eu implantei em 2013, vou falar o que eu tenho lá de modernidade, assim, uma placa evaporativa, com sistema de pressão estática, inlets, tá? Hoje, a gente, na época, era 3,5 metros de velocidade de ar, hoje está pedindo 5, então você tem que aumentar exaustores, aumentando exaustores, tem que aumentar a placa, que é a entrada de ar, aí o sistema de aquecimento é uma exigência maior, ainda mais que nesse ano que aqui na minha região deu 3 geadas aí, então há uma exigência em botar mais aquecimento, a gente está lutando para manter o aquecimento do sistema de gás, mas há outras integrações que estão botando a lenha ou a cavaco, que é um sistema a pellets, que a gente fala também. Então, cada vez que faz um passo a mais de tecnologia, você tem um gasto maior, se você quiser acompanhar. Então, hoje já tem monitoramento à distância, e só o monitoramento à distância, porque a gente falava aí de 200 mil reais, hoje já estão falando em 100, então está barateando essa tecnologia. Mas o primeiro a implantar já gastou 200 mil reais ou mais. Então, assim, vai melhorando a tecnologia, fica mais fácil o controle das empresas, mas, ao mesmo tempo, para o produtor, a tecnologia que você vai adicionando a mais, às vezes ela não te dá um valor de ganho de capital a mais. Tá? Então, esse ganho é menor. Só que se você não se atualizar, você não consegue mais se manter na atividade. Então, eu dou os parabéns para o Daltro aí, que foi modernizando, foi investindo. É bom de ver as pessoas com vontade, que nem o Alencar aí, de fazer novos aviários. E a gente acaba botando nos custos hoje, às vezes, uma modernização e um novo investimento, às vezes, eu vejo por nós aqui, talvez fique mais fácil fazer um novo investimento que você modernizar, tá? Mas a modernização tem que ser feita. Tem lugares que você não consegue construir um novo galpão do lado. Tem que aproveitar aquilo lá e tirar o máximo daquele galpão. Só que a tecnologia hoje, ela está cara. Ela está cara e a pandemia veio para faltar equipamento, então encareceu demais. Alguns galpões aí chegaram em 2 anos a subir 50% no galpão novo, sabe? Então, um novo investimento, a gente se assusta um pouco em fazer, não tem que ter um pouquinho de coragem, e para adquirir nova tecnologia ou um novo investimento numa granja, sabe? Para criar a granja, que nem o Alencar está fazendo aí, é uma coisa de a gente se acalmar um pouquinho e ver como é que pode fazer essa ampliação. Cada empresa ou integradora, ela tem uma forma de pagamento. Então, eu vejo por aqui, os galpões, a empresa está pagando em média 1,20, mas os galpões que estão com mais tecnologia nos últimos 2 anos estão com uma média de 1,38. Então, isso aí tem induz a investir mais. Então, assim, é sinal que a tecnologia, a modernização dá resultado. Tá? Então, eu tenho que só controlar esses 18 centavos a mais, porque eu consigo investir um pouquinho para chegar nisso aí, nesse patamar. Tá? Então, vai depender de cada integradora, a exigência dela, tanto na parte tecnológica como na parte de biossegurança. Então, a prioridade minha, como extensionista de parte de veterinária, é biossegurança.
sabe? Depois, a tentativa é fazer investimentos para modernização aí e melhores resultados. Mas é uma coisa que tem que aproveitar as oportunidades do mercado e, ao mesmo tempo, sempre estar de acordo com a área técnica da empresa para tentar sempre você continuar com o seu lucro, com a sua atividade viável aí na avicultura. Aí. E por falar em tecnologia, o Daltro também, ele atua na granja com um sistema automatizado, né, Daltro, para poder aí então ter uma coleta de dados e poder tomar as decisões com um pouco mais de rapidez. Me explica como que foi fazer então essa implantação de um sistema automatizado e se habituar a isso e como que é lidar com a granja então com um controle muito mais sensível, um controle muito mais assertivo dos dados e das necessidades da granja. Hoje nós temos as nossas limitações, como o Márcio disse. Como eu tinha um galpão mais antigo, a gente foi adaptando algumas coisas. Hoje o controlador ele nos proporciona a ter as temperaturas, umidades, as pressões, tudo em tempo real. Porém, como eu fui adaptando, eu também consegui reduzir custos em alguns aspectos. Em relação ao monitoramento, eu trabalhei com monitoramento de 8 câmeras que a gente colocou dentro desse galpão, que permite a gente estar vendo de forma real o funcionamento do galpão e das aves também. Desde que a gente também tem algum sinistro, nós adaptamos. A gente sabe que hoje tem formas bem mais fortes nesse sentido, tem sistemas próprios para isso, mas como digo, como a gente foi fazendo algumas modificações, eu também, para fazer essa redução de custo, a gente foi estudando alguns aspectos para também estar reduzindo custos. Nós colocamos uma central de alarme nesse nosso aviário, que possibilita que com essa central de alarme, se acontecer algum sinistro, a gente tem também em tempo real o sinistro que está acontecendo dentro do galpão. Então, como esse galpão foi adaptado com isso e a gente também conseguiu, daqui a pouco isso no Alencar já é uma coisa mais concreta, porque são galpões novos, né? Mas eu com esse galpão eu fui adaptando e reduzindo esses custos, que também consigo ter essa informação. E tendo essas informações mais rápidas, mais ágeis, também facilita nós, como uma propriedade que tem que ter outros rendimentos também, porque, repito, nós temos, diferente do Márcio do Alencar, que tem mais galpões, eu tenho um galpão. Então, esse um galpão são várias famílias também no nosso estado, aqui na nossa região, que não são muitas pessoas que proporcionam a ter muitos galpões. Tem granjas com modais, tem granjas com vários galpões, mas nós temos uma região também que não temos um solo muito apropriado ou plano, né? Então a gente sempre tem que fazer adaptações quando vai se pensar em fazer uma construção de uma granja maior. Então são vários avicultores que têm granjas menores, né? Mas tendo a automação facilita e também deixa a gente mais tranquilo que a ave lá vai estar tendo um bom desempenho dentro do seu bem-estar, né, dentro da sua ambiência, e também proporciona mais tempo para estar fazendo as outras atividades dentro da granja que tem outras funções também, né? E por falar na questão de tecnologia e redução de custos de produção, queria puxar esse assunto agora para o Alencar. Alencar, você me contou antes da gente, né, entrar na entrevista agora para valer, que os aviários eles têm um sistema de energia solar, né, e a gente sabe que a energia elétrica é um grande peso, um grande custo na produção das aves, né, porque é preciso então manter uma certa temperatura, manter a ambiência dos frangos, né? Então me conta um pouquinho como que é esse investimento na energia solar, se esse investimento está se pagando, né?
E como que isso pode ajudar, então, a diminuir um pouco a pressão pelos custos de produção, principalmente nesse atual panorama que a gente tem de crise hídrica, de energia elétrica, bandeira vermelha faixa 2. Me conta um pouquinho, então, como que essa tecnologia implantada na sua granja pode, então, ajudar a reduzir os custos. Quando eu tinha os dois, foi no primeiro lote dos 4 aviários que eu decidi colocar energia solar. Quando veio a primeira fatura da energia dos 4 aviários, eu me assustei. Deu bem mais do que em um mês, deu o que eu imaginava gastar num lote. Então, eu já fui atrás da linha de crédito, né, e já fiz o estudo e já implantei energia solar nos 4 galpões. Agora, nesses outros 4 aqui também, antes de começar a produzir, já começou a gerar energia junto com quando comecei a gastar energia agora nesses últimos 4 galpões. E tem que ter muita atenção, porque a energia ela dá, eu acho que vem em torno de 50% aí dos teus custos é energia. E não é que a energia solar, você vai ter o teu investimento, você vai ter a tua prestação de energia solar para pagar. Não é que você vai diminuir teus custos, você diminui de certa forma teus custos, mas você vai estar pagando por uma coisa que é tua. Que em 5 anos, 6 anos, dependendo como você fizer você escolher o prazo de pagamento, você vai pagar. Então, hoje na verdade, eu estou pagando menos a prestação, pouco menos, né, significativamente, né, mas eu pago menos a prestação hoje da energia solar do que se eu fosse pagar a conta em si da energia gasta nos aviários. Lá na primeira granja, já nos 4 aviários lá já são 2 anos já que eu estou pagando, eu fiz em 5, falta 3 anos. Então, em 3 anos eu já tenho a energia de 4 aviários que eu não vou mais precisar pagar energia. Então, isso aí para quem trabalha com aviário sabe a importância disso, o que vai mudar no teu ganho, na diminuição da tua despesa. E 50% é energia, depois vem lenha. Aqui nós trabalhamos com lenha e cavaco. Então eu vou ficar, os meus custos vai ser lenha, cavaco e meus funcionários. Tem uns funcionários lá e vou ter esse custo a menos de energia. Então super, eu acho muito viável fazer investimento de quem tem a condição de fazer esse investimento em energia solar. É muito bom. Então, agora voltando os nossos olhos para as questões de mercado, né? A gente continua num ano de pandemia, a gente tem um avanço, sim, do processo de vacinação, uma expectativa de retomada na economia, justamente devido a esse processo de imunização da população. Mas foi 2 anos que a gente pode colocar aí um pouco atípicos, né? Então, a gente tem a população um pouco mais descapitalizada, ao mesmo tempo tem a carne de frango como a opção mais barata, né, das carnes para essa população. Também, ao mesmo tempo, a gente tem os custos de produção bem elevados. Agora, além da questão da energia, a gente tem a questão dos insumos para alimentação das aves, né? O milho e o farelo de soja em patamares muito altos. E temos também as exportações de carne de frango indo muito bem. E eu queria que você, Márcio, comentasse um pouquinho sobre como que foi, então, passar por esse período de pandemia e continuar passando por esse período de pandemia, e qual que é o cenário que você enxerga daqui para frente para a avicultura aí no Paraná, que é o estado que mais produz carne de frango? Então, a realidade que eu vivo com a integradora minha aqui é um pouquinho diferente da maioria dos integrados no Paraná, tá? A gente está vendo baixo pagamento, então há um custo um pouco alto aí da atividade por quilograma de frango produzido, e várias integradoras ainda estão com um preço abaixo do custo de produção nosso aqui, tá? O que nos motiva? É que
apesar de terem algumas empresas fechando, a maioria está ampliando a parte de avicultura. Então, o produtor vê uma luz lá que se a empresa está ampliando, é sinal que o mercado está quente, está aquecido. A exportação ela está boa, como você comentou, mas o mercado interno está melhor do que a exportação, tá? Então, graças a Deus, aqui nos 2 anos de pandemia, o frigorífico não parou nem um dia por causa da pandemia. Então, a atividade não parou, mas a gente vê que a própria empresa, ela fica com o pé atrás, sabe? Ela não pode fazer um novo investimento com o risco de parar ou coisa. Então, a gente vê aí com a vacinação, com a diminuição de casos de Covid, uma melhora na comercialização e até pelo preço da carne bovina no país. Então, eu acredito que nós tenhamos aí um ano de mercado bom aí pro frango. A exportação, o dólar, a gente falava em final do ano aí em 4,80 e hoje ele está em 5,40 não, mas 5,25, 5,30. Então, você vê que ela também está boa, né? Então, eu acredito que vai ser repassado alguma coisa para outras integradoras aí, que nem a integração nossa está pagando aí para viabilizar esses agricultores aí, e manter na atividade e, se Deus quiser, ampliarem, que nem está o Alencar e ampliando a atividade aí, tá? E o preço do milho deu uma subida, já ajudou muito das regiões produtoras, soja também está com preço alto, mas em relação às empresas aí, eu acho que elas devem estar também com uma lucratividade boa aí para repassar para o avicultor aí. Daltro, e aí a situação em Santa Catarina, como que a gente consegue resumir um pouco o contexto de mercado para a avicultura desde o ano passado até agora, que também a gente segue nesse período de pandemia, e quais são as perspectivas, o que você enxerga aí de horizonte para a avicultura em Santa Catarina? Olha, o que nós percebemos, as incertezas estão ficando de lado novamente, né? Passamos por momentos turbulentos com esse vírus, mas a tendência agora em diante é cada vez melhorar. As agroindústrias também estão fazendo investimentos aqui na região, estão dando aos avicultores também a possibilidade de estar fazendo o aumento dos seus galpões, ou aumento de suas granjas, né? Tem incentivado isso daí. Como você disse, a alimentação ela é muito importante, e a carne de frango ela vem tendo um preço mais atrativo, né, em relação aos outros alimentos, aos outros tipos de carne, e as agroindústrias elas estão bem atentas a isso aqui em Santa Catarina. Nós temos empresas muito grandes, né? Em Concórdia, por exemplo, a BRF a Sadia nasceu aqui, né? Seara Alimentos também aqui é próxima. Então, tem-se uma tendência muito boa de estar tendo agora, após essa baixa dessa pandemia, a tendência é estar melhorando mais. E há um incentivo muito grande dessas agroindústrias para que os avicultores cresçam com suas produções também. E a gente vê que todos os setores têm essa dificuldade, né, principalmente agora pelos preços dos insumos que estão muito grandes, mas estão muito altos, mas a tendência sempre é estar normalizando e como o Márcio disse, não se sentiu-se uma dificuldade enorme em relação a outros setores. O custo aumentou, o custo de produção, tanto para o integrado como para a integradora, né? Porque, como para nós também aumentou a energia elétrica, aumentou o que a gente tem de custo dentro de um galpão, para a integradora também aumentou os custos de produção, principalmente na parte da alimentação às aves, né? Hoje o custo dos insumos de alimentação, eles acabam sendo mais altos. Mas é uma via de mão dupla, né? Que eu acho que tudo trabalhando junto, tanto integradora como integrado, a tendência é melhorar, e nós temos que ficar muito gratos também que muitas empresas, muitos comércios tiveram uma dificuldade muito maior
em relação a nós, avicultores, na agricultura. Então, é o que manteve, né, o país nesse momento. O agro, ele foi muito importante. Então, a tendência do agro também é cada vez mais estar crescendo. E Alencar, no seu caso, que está há 6 anos na avicultura, né? E se a gente aí colocar esse período de pandemia de quase 2 anos, como que foi essa experiência? Como que foi vivenciar isso? Como que foi a dinâmica de mercado aí no Rio Grande do Sul e como que você enxerga o mercado gaúcho para a avicultura? Olha, o mercado gaúcho eu vejo que está crescendo. Paraná hoje é o maior, né? Santa Catarina está em segundo e nós em terceiro. E mesmo com essa pandemia, mostra que o Rio Grande do Sul nesse ano, de janeiro a julho agora, foi um dos que mais cresceu, né, na exportação em relação aos números do ano passado, apesar da pandemia que nós vivemos, né? E apesar dessa pandemia, vem, né, eu vejo, não tivemos dificuldades, assim, continuamos produzindo, o frigorífico chegou a fechar uns dias, acho que foi 3, 4 dias, mas aves que tinham para abater aqui conseguiam fazer transferência para outros frigoríficos. Apesar de tudo, então, a integradora continuou com o alojamento, continuou com o abate, o avicultor não ficou desamparado. Também está tendo investimento, o frigorífico aqui, a planta é nova, a planta é também de 6, 7 anos, e mesmo assim está tendo investimento agora, acho que se eu não me engano, 40 milhões. A fábrica de ração também é nova, e vão peletizar, né, ração peletizada agora. O abate também vai ter mais turnos, outro turno, né, de 120 mil, vão começar a bater 180 mil aves. Então, talvez vai ter mais vaga para colocar mais aviários. E como eu digo, se tiver mais vaga e o banco eu tiver mais crédito, eu coloco mais aviários. Eu tive mais medo de colocar os 2 primeiros aviários do que colocar esses 6 que eu tenho, os últimos 6. Então eu falo que eu não vi crise, a nossa cidade era aquela, sabe, nossa cidade não tinha isso que está acontecendo agora com o frigorífico. Hoje é a JBS que está aqui. Começou com a Agro Daniele, depois a JBS comprou da Agro Daniele e a JBS está tocando aqui. Então eu não vejo, depois do frigorífico aqui na nossa cidade, eu não vi mais crise. Tem emprego, pessoas que tinham ido embora, voltaram para cá. Meu funcionário agora dessa nova granja, da nova granja, era um guri daqui, que estava morando na Serra Gaúcha e voltou para trabalhar aqui, ele e a família dele. Então a cidade está enchendo, a cidade tem obra, tem construção e tudo graças ao frigorífico, graças ao JBS. Aviários, é tudo aviário novos, todos aviários novos, uma granja padrão mesmo, modais, e gente disposta a investir. Eu falo, gente disposta a investir. Se abrir vaga para aviário, quem tem aviário vai querer colocar mais. Eu sou um que, se tiver vaga e eu tiver espaço e tiver crédito, eu coloco mais, sem medo nenhum. Confio muito na produção do frango. Certo, eu agradeço a presença e a participação de vocês 3 que representam aqui todos os demais avicultores do Brasil. A gente não pode colocar todos vocês, avicultores, na nossa telinha, no nosso monitor aqui, mas a gente traz, então, 3 exemplos bem diferentes, com histórias de vidas bem distintas, como uma forma de homenagear você, avicultor, que se mantém nessa atividade, que está alimentando não só brasileiros, mas pessoas mundo afora, com carne de frango de muita qualidade. Então, não só no prato aqui do brasileiro, mas a gente tem carne de aves na China, a gente tem carne de aves em praticamente todos os continentes do Brasil. Eita, gota, vou voltar. Eu vou falar para você que quando é ao vivo eu não erro tanto assim não, viu? Acontece, faz parte. Vamos lá.
Então, Matheus, você lembra de cortar. Vamos lá. Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês três aqui conosco no Notícias Agrícolas, nesse Dia da Avicultura e Dia também do Avicultor. A gente não consegue trazer todos os avicultores do Brasil para estar aqui na nossa telinha, mas é uma forma de a gente homenagear você, avicultor, que se mantém na atividade, que se manteve, inclusive, nesse período de pandemia, alimentando não só os brasileiros, mas pessoas mundo afora. A gente tem a carne de frango brasileira extremamente competitiva no mercado externo, portanto, muito bem aceita também pelo status sanitário, já que o avicultor brasileiro não deixa de se modernizar. A gente tem aqui o exemplo desses três avicultores, o Márcio Galli, de Palotina, no Paraná, o Daltro Damião Kronbauer, que está em Santa Catarina, e também do Alencar da Rosa, que está no Rio Grande do Sul, que trouxeram aqui exemplos de modernização e de como o agronegócio, ele não é mais aquele agro de antigamente, aquele agro rudimentar. É um agronegócio que está cada dia mais tecnificado. Muito obrigada e feliz Dia do Avicultor para vocês. Obrigado a vocês pela oportunidade. Obrigado. E parabéns a todos os avicultores do Brasil aí. Eu sinto orgulho de ser avicultor e vamos comemorar esse nosso dia aí. Ok? Um abraço a todos aí, aos companheiros de profissão aí. Exatamente. Muito obrigado, Letícia, muito obrigado pela oportunidade. Me sinto muito honrado de poder estar falando em nome de todos os avicultores de Santa Catarina. É uma profissão assim que tem que ter garra, que tem que ter luta. A gente sabe que é uma função que por mais que esteja as granjas automatizadas, a gente ainda precisa muito do esforço físico, muito da força da agricultura. Então eu me sinto muito honrado, muito obrigado pela oportunidade e viva o avicultor. Então, obrigado, Letícia, Márcio, Daltro, pela companhia. E parabéns ao avicultor, né? Porque, queira ou não, nós temos que ter coragem para investir o valor que é hoje um aviário. Os frutos vêm, é dificultoso desde o começo, todo o processo, né? É só nós que estamos para saber as dificuldades. Alarme disparando de madrugada, lenha no fogo e assim, né? Então, mas é divertido. Eu estou muito feliz e parabenizo e que venham bons lotes para todos nós avicultores. Abraço. Estivemos aqui, portanto, com 3 avicultores de estados diferentes do Brasil. Então, o Márcio Galli, de Palotina, no Paraná, o Daltro Damião Kronbauer, que está em Arabutã, em Santa Catarina, e também o Alencar da Rosa, lá em Trindade do Sul, no Rio Grande do Sul, trazendo 3 perspectivas diferentes, 3 vivências muito diferentes de cada um na atividade, mas em comum o ponto que é a atualização, a tecnificação da produção, ou seja, acompanhar o desenvolvimento da tecnologia e aplicar isso na granja, aplicar isso na produção, para que eles consigam se manter na atividade e ter uma boa produção, uma boa conversão, então, na alimentação para carne de frango. E, dessa forma, entrevistando essas 3 pessoas, esses 3 personagens, nós aqui do Notícias Agrícolas desejamos a todos vocês um feliz Dia do Avicultor e também Dia da Avicultura. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.